Muito bem, continuando as verdades fundamentais, nós falávamos no último vídeo acerca da ressurreição de Jesus, que ele não era apenas um fantasma ou espírito. Jesus, na verdade, ressuscitou. Esse é o ponto principal da fé. Jesus não só ressuscitou dos mortos, ele subiu ao céu e assentou-se à destra do Pai e vive para interceder por nós. O testemunho de mais de 500 pessoas que viram a Jesus ressurreto, conforme Paulo afirma em 1 Coríntios 15:6, mostra que a ressurreição foi algo real. Muitas testemunhas presenciaram. O próprio apóstolo Paulo teve uma visão, ele chama ele de o abortivo, qual viu Cristo. Cristo ainda apareceu por um espaço de 40 dias após a sua ressurreição aos seus discípulos, até a sua ascensão do Monte das Oliveiras, da onde ele assuntou aos céus e assentou-se à destra de Deus Pai. Uma das esperanças do Evangelho é a volta de Jesus, não é? Ele há de voltar em glória. Ele foi preparar-nos lugar, conforme ele declara em João, capítulo 14, verso 2, eu vou preparar-vos lugar, mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós. Ali as palavras, né, na casa de meu pai há muitas moradas, a palavra ali é mansões, que vem do grego monai e deriva-se do verbo meno, que significa permanecer, ficar, habitar continuamente. Então, Jesus há de voltar. Ele foi, também enviou o Espírito Santo, que é o outro Consolador, que no grego aparece como Paracletos, ajudador, intercessor, e esse Paracletos veio para estar conosco, até que o Senhor retorne para a sua igreja. Então essa era a obra maravilhosa de Jesus, que veio a esse mundo para nos salvar. Agora nós vamos para a quarta verdade, a queda do homem. A queda do homem, nós registramos ela em Gênesis capítulo 3, encontramos o registro da queda do homem. Se o homem não tivesse caído, nós praticamente sairíamos, a nossa Bíblia era simples, capítulo 1 e 2 de Gênesis, a criação, e depois a consumação, todas as coisas, Apocalipse 21 e 22. Mas nós temos a queda do homem. O homem foi criado como um ser bom e reto, pois Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1, 26. Entretanto, por transgressão voluntária, desobediência à vontade de Deus, o homem caiu, incorrendo não somente na morte física, mas também na morte espiritual, que significa ficar separado de Deus. Desde a origem da humanidade, nós vemos que Deus tinha um outro propósito para o homem, mas infelizmente o homem caiu. Falando da origem da humanidade, sempre surge a pergunta: quem somos nós, seres humanos? Essa é a pergunta que ela vem sendo feita através dos séculos, por pessoas capazes de pensar. Trata-se de uma importante pergunta, porque sem a resposta apropriada, o significado da vida permanece incerto. Um bom ponto de partida para essa discussão seria o reflexo de duas passagens extraídas do livro dos Salmos. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visite. Contudo, pouco menor, fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroasses. Fazes com que ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos. Pusesses debaixo de seus pés. Salmo, capítulo 8, verso 4 a 6. Nessa passagem, a palavra Deus é traduzida do termo hebraico Elohim, que traduz geralmente por Deus, ou deuses, ou anjos.
dependendo do contexto, o autor da epístola aos Hebreus, sob inspiração do Espírito, incorporou esse texto no Antigo Testamento, a obra do Novo Testamento, aplicando os versos dos salmistas ao próprio Jesus como nosso representante e como aquele que através de quem podemos atingir o destino que fora bloqueado para nós pelo pecado. Ele traduziu o verbo hebraico Elohim pela palavra grega angelos, anjos, e dessa maneira proveu um esclarecimento sobre o hebraico original. O ponto importante, entretanto, é que, segundo a perspectiva do salmista, os seres humanos, na verdade, são vindos do alto, e há uma relação do ser humano com o céu, uma aguda distinção entre seres humanos e o resto da criação torna-se evidente aqui através dessa passagem. Uma outra passagem do livro dos Salmos começa com essa palavra: Senhor, quem é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Salmo 144, versos 3 e 4. Essa perspectiva desvém da condição dos seres humanos. Afinal, não passamos de criaturas frágeis. A parte do nosso Criador, corremos perigo. Entre esses dois importantes pontos de vista, um que nos vê como um objeto especial do interesse criativo de Deus e outro que nos coloca dependentes do poder sustentador de Deus, é projetada a narrativa bíblica realista da humanidade. Todos os pontos de vista não bíblicos são ou altos demais ou baixos demais, mas a Bíblia nos retrata como somos na realidade. Qual é a origem dos seres humanos? A Bíblia não fornece nenhum quadro detalhado e preciso como os cientistas modernos gostariam de produzir. A linguagem científica, conforme a conhecemos, atualmente só se desenvolveu nos tempos modernos. A Bíblia usa a linguagem diária e, nesse sentido, ela é pré-científica em suas classificações e linguagem, mas nem por isso é inveredicta ou mitológica. Antes, a Bíblia nos fornece um relato prudente de fatos e eventos em uma linguagem apropriada às pessoas do antigo mundo oriental. É também notável que, a despeito da passagem de milênios e da nossa cultura sofisticada, orientada cientificamente, a linguagem do livro de Gênesis continua transmitindo as informações essenciais de que precisamos. Afinal de contas, a ciência é apenas um sistema de classificação de informação empíricas, e embora os cientistas possam especular sobre as origens, eles não têm maneira de a comprová-la. Temos a certeza de nossa origem através de fatos que nos foram transmitidos pela revelação da palavra de Deus. A verdadeira ciência e a Bíblia não estão em conflito uma com a outra. Muito simples, nas profundezas, profundamente verdadeira, é a asserção de Gênesis 1, 26 a 28, acerca dos seres humanos. Olha só o que Gênesis diz. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Observe que nessa passagem não implica na exploração do mundo natural,
mas em cuidar do mundo e usá-lo de maneira apropriada. Subjugar a terra significa sujeitar seus recursos a controle e uso apropriados. Esse era o ponto de partida de uma ciência que ensinaria as pessoas a usarem a terra apropriadamente. Governar o mundo animal incluía o cuidado apropriado e o respeito às criaturas. Essa passagem é o impulso inicial de uma ciência que ensinaria as pessoas sobre todos os organismos vivos e a maneira de tratá-los. Infelizmente, conforme nos mostra o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, os homens destronaram a Deus, puseram o próprio eu no trono e caíram em toda forma de idolatria, de pecado e de perversão. E enquanto creram em muitos deuses, nenhum dos quais exercia controle completo e muitos até se combatiam, não puderam acreditar em qualquer consistência na natureza ou nas leis naturais. Foi somente na parte final da Idade Média, quando os teólogos cristãos anunciaram que Deus tinha um plano e era fiel e coerente, e que as pessoas começaram a perceber certa consistência na natureza. Com efeito, foram os teólogos cristãos que deram ímpeto à pesquisa científica, e somente a partir de então a ciência começou a progredir. Várias implicações cruciais e de longo alcance podem ser derivadas dos registros do livro de Gênesis. Em primeiro lugar, Adão e Eva eram produtos da criação especial de Deus. A Bíblia requer explicitamente um ponto de vista criacionista, em forte distinção ao evolucionismo, que ensina um desenvolvimento orgânico de animais inferiores para se chegar aos seres humanos. Embora o registro bíblico não especifique qual o tempo da criação, porquanto diz apenas no princípio, ele nos dá uma diferença clara entre a criação especial de Adão e Eva e dos outros seres vivos. A Bíblia não nos dá o total de anos que se escoaram entre Adão e Abraão. Alguns eruditos têm procurado somar as genealogias e têm obtido datas para a criação entre 3.900 a.C. até 9.000 a.C., dependendo de como é feito o cálculo. Eusébio e Agostinho, antigos historiadores eclesiásticos, aceitavam a data de 5.202 a.C. Posteriormente, o arcebispo de Dublin propôs que 4.004 a.C. Mas a verdade é que, ao examinarmos as genealogias da Bíblia, constamos não haver intenção de mencionar a descendência completa em nenhuma delas. Exemplo, a genealogia de Mateus 1:8, que deixa de lado 3 pessoas que são mencionadas nos livros 2 Reis e 2 Crônicas. Outras genealogias fazem a mesma coisa. Deus jamais tensionou que fizéssemos cálculos pelas genealogias para chegar exatamente quando é que foi a criação. As várias teorias da evolução biológica que turvam a distinção entre seres humanos e animais requerem das Escrituras uma visão diferente da dos apóstolos. Paulo cria num Adão literal e estabeleceu um ponto teológico sobre o fato de ter sido Adão o primeiro homem, Romanos 5, 12 a 21. E se houve um Adão literal, então a evolução vê-se pressionada a explicar como Adão poderia ter evoluído em Eva. Usualmente, os evolucionistas propõem a fêmea como a primeira na linhagem humana. Os pontos de vista evolutivos são de 2 tipos fundamentais, teístas e ateístas. Podemos eliminar a evolução ateísta,
como obviamente fora de definição, embora a maioria dos evolucionistas atuais acreditem que a evolução deve ter lugar através dos mesmos processos naturais que vemos hoje em dia. E por isso, tais processos são explicações suficientes para o fenômeno. Por conseguinte, não tem qualquer necessidade de intervenção divina. Contudo, alguns desses evolucionistas estão encontrando dificuldade para explicar a origem de muitas das complexas estruturas da natureza. Um certo número de livros que abordam a questão tem sido publicado. Alguns estão expostos até nas livrarias evangélicas. Numerosos crentes sinceros, entretanto, sentem necessidade de acomodar o ensino bíblico às várias formas dos chamados fatos científicos, preferindo assim uma posição conhecida como evolução teísta. Embora os motivos para tal posição sejam elogiáveis, requer um tipo de hermenêutica bíblica especial para que mais levam perguntas do que a resolvem, pois forçam uma interpretação mítica ou, pelo menos, figurada do livro de Gênesis. Nenhum desses pontos de vista, entretanto, corresponde ao pensamento do apóstolo Paulo ou à intenção da própria Bíblia. E também parece que a capitulação dos evolucionistas teístas diante de certas exigências e teorias científicas pode ser prematura. A teoria da evolução, devido a recentes pesquisas científicas, está sob pressão muito maior hoje do que nos dias da geração passada. A Bíblia não nega uma mudança ou um desenvolvimento biológico. Deus criou um homem e uma mulher, e hoje temos grande variedade de raças. Mesmo assim, somos todos até hoje seres humanos, muito mais parecidos entre nós do que diferentes. Na criação, pois Deus deve ter feito provisão para que variedades adicionais se desenvolvessem. Mas essas mudanças são observadas apenas dentro das espécies que Deus criou. Os registros fósseis também mostram que a todos os grupos principais de animais retrocede numa linha reta aos mais antigos fósseis encontrados no período cambriano. Por exemplificar, o Equidoderma, ou família das estrelas do mar do período cambriano, continua em Equidoderma hoje em dia. E um verme flecha do período cambriano continua a ser um verme flecha. A maioria das chamadas provas de evolução tem sido extraídas de mudança dentre várias espécies. A palavra espécie, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, corresponde ao termo hebraico min e é um vocábulo amplo, mais amplo do que na língua portuguesa. Era usado no capítulo 11 de Levítico para identificar as diferentes famílias de animais. Deus fala através da natureza, mas a Bíblia é a palavra eterna de Deus. Tudo que a ciência descobre é com frequência interpretado de várias maneiras, mas existem milhares de pessoas hoje em dia que trabalham na área científica e acreditam não haver qualquer conflito real entre a ciência e a Bíblia. A natureza da humanidade. Várias importantes implicações acerca da natureza dos seres humanos fluem da narrativa de Gênesis sobre a criação de especial de Deus para Adão e Eva. E isso testifica a unificação da humanidade. Os ensinos de Romanos acerca da queda são firmes em afirmar que o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Quando Deus criou Adão, Deus o criou e o formou como corpo de uma terra úmida, ato contínuo, e soprou em seu nariz o fôlego da vida. No hebraico, a palavra soprou vem de Shaim e está no plural. Alguns vê
a indicação que Deus colocou em Adão ao mesmo tempo a vida espiritual quanto a vida física, e o homem tornou-se alma vivente. O termo hebraico para alma é nefesh, e aqui é traduzido por alma, mas também por seres. Em muitas outras passagens nós vamos encontrar a ênfase de que Adão tornou-se uma pessoa real e viva. Mais adiante, a Bíblia fala também do corpo material. A alma e o imaterial, e o espírito, que são considerados imateriais, o que enfatiza uma teoria chamada tricotomia, que o homem é composto de espírito, alma e corpo. Há alguns que tentam unir a alma e o espírito e defendem uma dicotomia, ou seja, o homem é corpo físico e uma parte imaterial, da onde se define como alma e espírito. Mas existem diferenças entre as faculdades do espírito e as faculdades da alma. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é capaz de separar a alma do espírito. Então, existem apetites na Bíblia, né, que nos mostra a parte corporal do homem e a parte espiritual do homem. E isso é importante. Os gregos, bem como outros pagãos primeiros séculos, consideravam o corpo como a prisão da alma. Os escritos da Bíblia oferecem, no entanto, uma visão bem diferente. Deus criou o corpo humano para que servisse de habitação do seu próprio Espírito Santo. Algum dia, esse corpo será ressuscitado e precisaremos de um corpo de plena expressão da nossa natureza, que será o corpo, o estado da glorificação. Compreendemos que o corpo humano é de valor para Deus. Nele habita a nossa alma e o nosso espírito e também o Espírito de Deus. A nossa natureza espiritual, ela é composta de alma e espírito, e esses dois estão intimamente vinculados e virtualmente inseparáveis. Não obstante, são usados caminhos suficientes para notarmos também a diferença entre alma e espírito. A alma é usada teologicamente para denotar o próprio eu, particular em referência à vida consciente aqui e agora. A alma prevê a nossa autoconsciência. É a alma que se torna um indivíduo, uma personalidade genuína, dotada de características ímpares. As faculdades da alma são intelecto, emoções, vontade. Todas elas compõem uma pessoa real. Já o espírito, em sua própria natureza, está ligado ao próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia fala sobre o espírito do homem como estando nele, e que o Espírito de Deus se comunica com o espírito do homem, e que o Espírito de Deus abriga o espírito do homem. O espírito é o aspecto da nossa pessoa que se relaciona com o mundo espiritual. O estado dos não regenerados é estado de morto em pecados e delitos. Os não regenerados têm corpo, mas parece que o espírito está morto, apesar de gozar das faculdades da alma. No entanto, estão mortos concernente a Deus. No entanto, esse estar morto concernente a Deus indica que estão separados espiritualmente de Deus. Somente quando o Espírito de Deus revive o espírito do homem, ele se torna, então, nasce de novo e possui uma vida nova, com capacidade para se relacionar novamente com Deus. A imagem de Deus. O trecho de Gênesis 1, 26 e 27 fala sobre o homem, incluindo macho e fêmea, como criado à imagem e à semelhança de Deus. Imagem, no hebraico, é tesselém. É palavra usada para indicar estátuas e modelos de trabalho.
no ser humano implica um reflexo de algo existente da natureza de Deus. Semelhança, no hebraico, é demut, é a palavra usada para indicar padrões e formas que se parecem um tanto com o que retrata, indica que existe em nós algo parecido com Deus. Ambas as palavras hebraicas subentendem ser possível ao ser humano desenvolver. Em outras palavras, Adão e Eva não foram criados conforme poderiam ter se tornado, embora foram criados com uma certa perfeição, mas eram perfeitos como o botão, não como a flor ou o fruto. Não obstante, nunca seremos totalmente como Deus, porquanto seremos sempre finitos e dependentes, e Deus é infinito e independente. João 5,26 diz, porque como o Pai tem a vida a si mesmo, assim também deu o Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, por seu próprio direito e natureza, Deus nunca fez isso por qualquer criatura humana. Só teremos a vida eterna enquanto a vida de Cristo estiver em nós, através de uma união com o Filho de Deus, para sermos como Ele é. Portanto, a imagem de Deus em nós consiste numa imagem tanto natural quanto moral, e não no sentido físico. Nossos corpos foram feitos do pó. Jesus não tinha uma forma externa de um homem antes da encarnação. Deus advertiu o povo de Israel a não fabricar imagens, porquanto ele, por natureza, não possui uma forma como nós, primitiva, visualizar uma imagem. Em consequência, nenhuma imagem poderá ser como Deus, e adorar uma imagem é adorar algo diferente de Deus. O que Moisés e Israel viram foi a glória divina. A imagem natural inclui os elementos da personalidade, como do próprio eu, comum a todas as pessoas, quer humana, quer divina, intelecto, sensibilidade e vontade. Portanto, essa imagem tem mais a ver com os aspectos da alma do que propriamente do físico. A vasta capacidade humana, o potencial que chamamos de cultura e civilização, faz comum-nos com o nosso Criador. A imagem moral inclui a vontade, a esfera da liberdade, onde podemos exercer nossos poderes de autodeterminação. Ele torna possível nossa comunicação com Deus. Os animais agem principalmente pelo instinto, mas tudo instintivamente. Por conseguinte, são seres amorais. Não são capazes de ter comunhão com as pessoas. Um cão pode mostrar-se leal ao seu dono e até uivar diante do seu sepulcro, do seu proprietário, mas não poderá entrar nos sonhos, planos e aspirações do seu Senhor. Nós podemos compreender e entender os planos, os propósitos de Deus quando exercemos as qualidades da nossa imagem moral. Assim, podemos ter a verdadeira comunhão com Ele. Deus é amor, a Bíblia diz. Então, somos capazes de amar e responsáveis por esse exercício, primeiramente diante de Deus, que corresponde ao seu amor. Depois, diante de nossos semelhantes, que inclui o próximo. Nosso intelecto informa nossa vontade e por ela somos responsáveis. A imagem moral é também qualidade que se relaciona com a capacidade de discernir entre o certo e o errado no uso de nossos poderes. E isso não empresta de nenhuma capacidade do ser humano em conhecer os grandes males desse mundo, ou para a bondade, ou a retidão, ou a santidade verdadeira. Adão e Eva foram criados com real santidade no coração, e não com mera inocência. Eles tinham uma inclinação genuína para Deus e queriam falar e andar com Ele. Diante da queda, porém, foi arruinada essa inclinação, tornando-se, bem pelo contrário, um forte declínio. Mas Deus, por intermédio de Cristo, proveu um novo homem, criado segundo Deus,
em justiça e retidão, precedentes da verdade. Efésios 4, 24. Isso mostra que Deus está preocupado com a nossa imagem moral e quer ver restaurada. Sua restauração é necessária se quisermos ter comunhão com Ele. A origem do pecado. Essa é uma questão que filósofos vivem tentando explicar. Como é que entrou o mal nesse mundo? Uma selvática variedade de ideias antibíblicas tem sido apresentada através dos séculos. Um desses pontos de vista é chamado dualismo, defendido pelos antigos zoroastras e mais tarde pelos gnósticos, que chamavam de maniqueus esse ponto de vista em longo da história. Os dualistas entendem como um princípio eterno do mal e seu perpétuo conflito com o eterno princípio do bem. Usualmente, tal visão considera a matéria, o universo físico, como mal. Por isso, considera o corpo mal por natureza, resultando na repreensão de seus desejos para fazer o que quiser pela simples resignação. A consequência dessa posição para a teologia é muito severa, porquanto concede Deus menor do que o absoluto infinito e concebe a ideia de dois deuses, um Deus bom e outro mau. Para exemplificar, alguns dualistas acreditam que foi um Deus mau que criou o universo, enquanto o Deus bom não estava olhando. Alguns deles acreditam que somente o Espírito é bom, pelo que supõe que o corpo físico de Jesus era apenas uma ilusão. Outros afirmam que o Espírito de Cristo estava muito abaixo de Deus e separado dele o suficiente para contaminá-lo, e que o Espírito saiu de Jesus por ocasião do seu nascimento ou por ocasião do seu batismo. Essa é a ideia desse dualismo entre o bem e o mal. E outras ideias erradas que nós vemos com relação. Mas nós vemos que o pecado originou-se da livre escolha do homem. Quando o homem foi tentado, ou propriamente a mulher, pela serpente, e decidiu ceder à tentação, assim desobedecendo à vontade de Deus, daí origina-se o pecado, pelo menos o pecado humano. Outros atribuem que o pecado é ainda de origem angelical, sendo que Satanás teria sido o primeiro a pecar e depois levar o homem a pecar contra Deus. Sendo assim, o pecado seria de origem angelical, mas que afetou também as criaturas humanas quando escolheram dar ouvido à voz do diabo em vez de ouvir a voz de Deus. Talvez aí está a origem de todo o pecado, que significa desobediência para com a vontade conhecida de Deus. O pecado também pode ser descrito como uma transgressão às leis de Deus, uma variedade de termos que nós podemos usar como desobediência da vontade conhecida de Deus. A palavra mais comum para pecado em hebraico é chatá, que significa basicamente errar o alvo, o que também encontramos a palavra grega como armatia, como errar o alvo. Uma outra palavra em hebraico é rechá, é usado para a ira que se levanta contra Deus. Pechá, que é a rebelião, são palavras que são usadas. Por exemplo, quando Caim se rompeu contra Abel, nos mostra essa palavra, não é? De pechá, rebelião deliberada contra o seu próprio irmão. A própria natureza sofreu devido à queda de Adão. Até o solo foi amaldiçoado. Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. Em seguida, o pecado produziu a morte, e que resultou numa separação de Deus. Na Bíblia, morte significa separação. Portanto, o primeiro efeito foi a morte espiritual, quando o pecado de Adão e Eva acabaram separando eles de Deus, colocados para fora do jardim. E o fato que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23,
Cristo morreu no nosso lugar para nos oferecer uma vida eterna. Com base em tudo isso, pode parecer que não há pecado grave, sério. Entretanto, a Bíblia estabelece distinção ao julgar os pecados, mas a base é diferente. Por exemplo, o homicídio é pior do que o furto. No Antigo Testamento, a distinção entre pecados não intencionais com pecados intencionais, deliberados. E o Novo Testamento acrescenta, porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 26 a 29. Assim, a Bíblia nos adverte a não ter uma atitude liviana ou descuidada em relação ao pecado. Verdadeiramente, o mundo precisa do Evangelho. Todos precisam da salvação que é provida por Deus e graças a Deus que podemos, através da salvação, andar na luz, ter comunhão com Deus e ter o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. A quarta verdade menciona a queda do homem. A próxima verdade fundamental será a salvação do homem. O homem precisa ser salvo porque pecou, caiu da comunhão com Deus e precisa ser restaurado. Com isso, nós concluímos mais uma verdade, a queda do homem. Primeira verdade, a Bíblia é inspirada por Deus. Segunda verdade, há um único Deus verdadeiro. Terceira verdade, a deidade ou a divindade de Jesus Cristo. Quarta verdade, a queda do homem. A próxima, quinta verdade, será a salvação do homem. Que Deus te abençoe, espero que você esteja apreciando esses estudos bíblicos sobre essas verdades fundamentais defendidas pelas Assembleias de Deus nos Estados Unidos e que são verdades bíblicas que todos nós podemos ver. Alguém já dizia sabiamente que podemos resumir a Bíblia em 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação. Né? Pode ser resumido. Criação, no princípio Deus criou os céus e a terra. O homem pecou, queda. Redenção seria a salvação e consumação seria a consumação de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Não perca o próximo vídeo, a quinta verdade fundamental, a salvação do homem. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.